Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre um assunto bastante importante dentro da área da sociologia, tá? Que é a identidade no debate da sociologia, propriamente dito, falando do interacionismo simbólico. E a gente vai trabalhar primeiramente com o autor George Mead e o que ele vai trazer para a gente de novidade com relação a esse interacionismo. Antes de eu entrar no conteúdo propriamente do George, vamos lembrar o que significaria essas palavras, né? Interacionismo, simbólico. O que isso significa? A interação, ela parte da ideia de troca que eu preciso ter com outras pessoas, com outros ambientes, que vai aos poucos transformando essas pessoas e essa troca em significados. Esses significados a gente chama eles de símbolos. Eles fazem sentido para mim a partir do momento que eu vou internalizando eles e eles vão fazendo parte do meu cotidiano. Então, eles fazem sentido porque eu compreendi o porquê deles na minha vida. Vamos seguir então com a frase do George Mead para a gente tentar compreender o que ele quer dizer com isso. Como nós nos desenvolvemos através do interacionismo simbólico. A frase dele diz o seguinte: nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos do nosso self, por meio das interações sociais que estabelecemos com os outros indivíduos. O que isso quer dizer? Quando nós nascemos, nós somos humanos. A espécie humana com relação a essa questão genética. Mas será que se nós não fôssemos criados por humanos, não fosse apresentado para nós esse ambiente civilizatório de socialização com outras pessoas humanas, a gente teria esse tipo de comportamento? É claro que não, né? Então, a partir dessa ideia, ele desenvolve essa teoria. Nós precisamos ter essas relações para que essa nossa forma de agir, de pensar, de falar tenha significados. Cita aqui no exemplo do livro de vocês a história de um menino alemão, o nome dele é Kaspar Hauser. Esse menino, ele teve uma deficiência mental que foi diagnosticada só mais tarde, depois da sua morte, mas quando ele era bem pequeno ele foi abandonado pela família num ambiente bastante úmido e afastado da sociedade. Ele recebia como alimentação água e pão. Então, quando ele cresceu um pouquinho, ficou um pouquinho mais velho, a pessoa que cuidava dele vestiu ele com roupas normais e levou ele para a sociedade, para apresentar ele para a sociedade. O porquê ele fez isso até hoje eu não conheço a causa, tá? Mas o importante a ser lembrado é que para o Kaspar Hauser, pôr aquelas roupas, ouvir as pessoas falando, enxergar um ambiente diferente do que era o dele, era algo completamente sem significado algum para ele. Aquilo não importava, ele não compreendia, não fazia parte do seu dia a dia. Então, foi muito difícil para ele a adaptação. Olha só, o eu dele, ele era humano como os outros, mas o mim, que seria essa ideia do self, enxergar a si mesmo através dos olhos das outras pessoas, é que estava faltando. Ele não percebia que, diante das outras pessoas, ele era tratado como uma aberração, porque o comportamento dele era completamente diferente do que era estabelecido como padrão da sociedade. Então, vamos analisar. Quando a gente sai de casa, por exemplo, para ir a uma festa, se for uma festa onde se exige um certo padrão de formalidade, a gente vai se vestir de acordo com aquela ocasião. Se a gente vai à praia, a gente vai se vestir de acordo com aquele ambiente e assim é que vai funcionar. Por que a gente faz isso? Porque foi construído através da nossa educação símbolos que fazem com que esse tipo de comportamento se torne natural. Então, há uma diferenciação entre o eu, que é como eu sou, e o mim, que é como eu me vejo dentro da sociedade, como a sociedade, como se eu me visse através dos olhos da sociedade, tá? Essa é a ideia, então, do George Mead a respeito da ideia de identidade. A minha identidade ela vai sendo construída através do meu processo de desenvolvimento social.